A OAB é uma instituição de maior importância, porque a OAB participou dos grandes movimentos de legalidade, de liberdade da história do Brasil. Basta dizer que os cursos jurídicos surgiram em 11 de agosto de 1827. Houve uma visita de próceres estrangeiros aqui e a gente não tinha nada, porque os nossos bacharéis eram todos formados em Portugal. Então criaram os cursos de Direito de Olinda e de Recife. E nessa data foi reconhecido os cursos jurídicos, 11 de agosto, até hoje se comemora o Dia do Advogado. Mas, na verdade, a Ordem dos Advogados do Brasil se inspirou na Ordem des Advocates da França e só foi realmente instituída aqui após a Revolução de 30. Então, com a Revolução de 30 nasceu aquela vontade de se organizar a OAB. E a OAB foi organizada e logo em seguida as seccionais foram criadas. O estado do Rio Grande do Norte, que é o que nos interessa, ela foi do dia 22 de outubro de 1922. Antes de existir Ordem dos Advogados, existia o Instituto dos Advogados. O Instituto era um órgão mais cultural e a OAB veio como uma espécie de órgão de classe. Então, a daqui foi uma das primeiras, foi criada em 22 de outubro de 1922, no salão do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, a cargo do então Instituto, que já existia o Instituto. Então, ali foi criada a Ordem dos Advogados do Rio Grande do Norte. E daí por diante, nós temos uma trajetória. O homem que criou, que foi Dr. Emetério Fernandes, esse Dr. Emetério era uma pessoa ilustre, houve a primeira eleição, ele foi o mais votado. O que a gente tinha de mais moderno era uma máquina de escrever e uma televisão. Não havia nada, não havia telex, nada. Era um tempo, porque eu fui do tempo de 1989. 89 ainda era muito precário, não tinha praticamente computação, não existia. Então é algo muito penoso. Mas eu consegui dinamizar aqui a OAB, porque eu criei o primeiro estatuto da história da OAB, fui eu que criei. Primeiro estatuto. Então eu dei normatização ao movimento dos advogados. E os demais, cada um botou o seu tijolo. Então não pode se dizer que fulano brilhou mais do que fulano, ciclano. Espero que a OAB sempre tenha a sua bandeira. Nunca ela abrace a bandeira política de qualquer partido. Porque a OAB tem uma história própria, não tem que estar mexendo na história dos outros. Eu, por sinal, tive um grande prêmio que eu recebi da OAB, foi a bandeira tradicional, a bandeira guerreira da velha OAB. Eu, graças a Deus, eu acho que sou o único que tem um exemplar. Porque depois veio essa bandeira atual. É uma satisfação muito grande. A OAB se modernizou, né? Hoje nós temos muitas comissões que cuidam de tudo no mundo. Naquele tempo não tinha, era tudo na marra. Por exemplo, Caio Graco, que você já entrevistou, ele foi o responsável praticamente pela construção do Fórum Seabra Fagundes. Porque ele caiu em cima, grudou no governo, reclamou tanto que o governo não teve outra saída, construiu. E eu fiz parte dessa história, não da construção, claro, mas, por exemplo, a gente procurava um local para botar o OAB, porque lá não cabia mais. E encontrou-se um terreno que era da ADESG, Associação do Pessoal de Guerra, da Escola de Guerra. E o governador que concedeu aquele terreno deu um prazo de 3 anos para eles construírem. E como eles não construíram nada, nós fomos ao novo governador e disse: olha, ele não construiu, perdeu a oportunidade. Nós queremos um pedaço desse imóvel.
E ele foi obrigado a dar, porque já ele não utilizou, e aí foi construído o Fórum Seabra Fagundes, com a participação da OAB, dando sugestões. Já hoje o fórum já é pequeno. É as coisas da vida, né? Elas vão superando, vão crescendo. Mas a OAB nunca deixou de ter suas bandeiras, a participação efetiva nas eleições gerais, aquelas eleições diretas já. A OAB teve um papel muito importante. No movimento militar, a OAB foi intermediária da ligação entre os presos e as famílias. Então nós sempre tivemos. É um órgão que, de certa forma, guarda ainda um tanto da tradição. Mas hoje ela está muito mais evoluída. Tem uma sede maravilhosa que foi construída com muito sacrifício, ainda ficando com a sede velha, que ninguém sabe. Eu, pelo menos, luto muito que aquele ali fosse uma espécie de museu da OAB. É uma alegria muito grande estar assistindo. Eu vou à solenidade dos 90 anos da OAB, porque é uma instituição que eu acredito que ainda vai dar muitos frutos para o Brasil, em defesa da democracia e dos direitos humanos. Essa é a sua principal função.